Fala, torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, tá aí rolando essa conversa aí sobre Crefisa e Palmeiras. Eu, como uma pessoa física e visivelmente uma pessoa tranquila que entende que existe CPF e CNPJ, eu tenho CNPJ, o que eu faço com o CNPJ não tem nada a ver com o meu CPF em termos de empresa, né? E está rolando aí uma conversa que não foi o Palmeiras que prestou dinheiro ao Vasco, foi a Crefisa da Leila, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o PVC vai explicar essa situação aí, porque eu fiz um vídeo aí muita gente está na dúvida aí, né? Vamos fazer mais um corte explicando sobre isso, beleza? O PVC vai explicar. E se você gostar do vídeo, já deixa aquele like maroto, se inscreva no canal e comente as suas opiniões, que é o mais importante aqui, saber o que você pensa, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bastante falado, que é a relação da Crefisa, que é presidida, né, tem a Leila Pereira como dona, e o Vasco, porque o Vasco acertou um empréstimo com a Crefisa no valor de 80 milhões de reais. A Crefisa venceu uma concorrência para que ele pague algumas despesas, enfim, obrigações trabalhistas, fornecedores, salários e etc. O Vasco que está em recuperação judicial. Isso tem gerado bastante polêmica e muitas dúvidas também sobre o futuro da SAF, se a Crefisa pode comprar o Vasco no futuro. Então a gente vai tentar esclarecer um pouco dessa história. E é por isso que a gente chama ele, nosso especialista, nosso advogado, que esclarece tudo pra gente sobre ações jurídicos. Andrei Kampf aqui com a gente. Andrei, muito boa tarde, você sempre muito bem-vindo aqui. Ei, Andrei é o nosso rei. É o nosso rei. Ele esclarece, ele desenha, sabe? O que a gente não entende, ele desenha pra gente entender. Andrei, seja muito bem-vindo ao De Primeira Sempre. Acho que tem vários pontos aí para a gente debater e eu queria que você começasse esclarecendo um pouco, né? O que esse acordo quer dizer, pensando num Vasco de agora e num futuro também, numa possibilidade de a SAF, né, se tornar da Crefisa. Será que isso pode acontecer? Porque tem um percentual da SAF que vira garantia no negócio. Acho que tem esses pontos aí para a gente esclarecer. Tudo bem, Andrei? Não estamos te ouvindo, Andrei. Acho que está mutado. Deixa eu ver. Pessoal aqui do meu switcher. Câmbio. A gente vai te reconectar, Andrei. Enquanto a gente reconecta com o Andrei, PVC, você tem informações sobre isso também? Acho que se a gente pode, já começou a falar um pouco disso ao longo da semana. Eu vou ler só um comentário de um conselheiro. Sabe que eu falo que se conselheiro fosse bom, a gente vendia. Mas o conselheiro tem importância nos clubes, né? E o conselheiro me disse assim. Perguntei. É possível o conselheiro chamar... O café esfriou, agora ficou duro, viu? Não, ficou frio. Ficou frio. O café esfriou, agora tá difícil de tomar, viu, gente? Ficou frio. Olha só, vamos lá. Andrei, voltando, mas deixa o PVC concluir a fala dele. Não, é só a questão. Eu perguntei para o conselheiro dizendo, Andrei, se conselheiro fosse bom, a gente vendia. Mas o conselheiro me disse o seguinte aqui, ó. Perguntei para o conselheiro. Mas é conselheiro do Vasco ou do Palmeiras? Do Palmeiras. Porque para o Vasco é importante ter um investidor. Para o Palmeiras pode ser ruim perder a presidente e levar o dinheiro que a Leila ajudou a colocar no Palmeiras nos últimos 10 anos. Vai ter problema da Crefisa e da Leila. Leila é presidente do Palmeiras. Perguntei pro conselheiro do Palmeiras. O conselheiro deliberativo pode chamar a Leila para perguntar sobre essa relação com o Vasco? Aí ele responde. O conselho deliberativo até pode. Mas agora, no caso concreto, é muito frágil. A empresa não é mais patrocinadora, a Crefisa. A história posta de pé é que o Vasco foi a mercado embelezar a boneca, desta vez, para mitigar bastante eventual contaminação, permitindo a ela esculachar qualquer pessoa que a questione sobre isso. Porque o empréstimo tem 1 ano de carência e 2 anos para pagar. O que significa que ele vai vencer em 28. Em 28, a Leila não é presidente do Palmeiras, a não ser que mude o estatuto e ela possa se reeleger, o que foi refutado pelo Palmeiras no mês retrasado. Não estou dizendo que você está dizendo, é uma pergunta mesmo, tá? Claro. Que ela talvez possa usar isso como uma barganha para mudar o estatuto? Não, acho que não. Ah. Acho que não.
a mudança de estatuto, em outras palavras, não colou. Vamos por partes, depois a gente fala da relação da Leila com o próprio Palmeiras, como isso repercutiu dentro do Palmeiras, mas antes vamos falar da relação da Crefisa com o Vasco para a gente entender essa situação. Andrei, acho que agora o áudio está ok, agora estamos te ouvindo. Tudo bem, querido? Oi, tudo bem, Luísa? Tudo certo. Então vamos lá, né? Começar pelo começo. O que esse acordo quer dizer e o que pode representar no futuro do Vasco? Legal estar contigo, Musete, um abraço. PVC, que a gente conversa sempre muito e é sempre bom conversar com o PVC, tudo muito bem? Esse é um negócio que a gente precisa deixar bem claro que é um negócio lícito. O objeto é lícito, as partes agem de boa fé e o Vasco tem todo o direito de buscar dentro do mercado financeiro um suporte financeiro. Então essa é uma questão que a gente precisa esclarecer de imediato. Do ponto de vista jurídico, a legislação brasileira não impede que clubes, sejam eles no modelo associativo, sejam eles no modelo empresarial, contratem empréstimos de instituições privadas, como é a Crefisa. Só que como o Vasco está em recuperação judicial, esse processo ainda precisa ser submetido à Vara Empresarial do Rio de Janeiro, que é quem confere controle adicional, que é quem vai dizer se esse empréstimo pode ser feito ou não, garantindo, obviamente, os créditos e os privilégios dos credores. Então, essa é uma questão que precisa ser analisada e precisa ser discutida. Do ponto de vista de conformidade, de autorregulação, começa a surgir uma série de interrogações a partir desse negócio. Uma delas é que o PVC traz. Obviamente que no momento em que a Crefisa tem um crédito com o Vasco da Gama e esse clube passa a ser vendido, ou existe a possibilidade de se vender o futebol desse clube, esse crédito pode ser usado no eventual negócio ali na frente, inclusive com privilégio nessa negociação. Obviamente que a gente não tem acesso, eu não tive acesso ao contrato, o que está estabelecido. Eu estou falando de maneira geral. O negócio é lícito, esse crédito é possível. Obviamente, como o clube está em recuperação judicial, qualquer clube seria colocado para a vara empresarial admitir ou não esse empréstimo, autorizar ou não esse empréstimo. Tudo isso está sendo feito. Entrando o dinheiro e o Vasco não pagando, isso pode gerar um crédito para quem tem esse dinheiro. E se essa pessoa quiser comprar o clube, esse clube no modelo empresarial, ele pode, obviamente, cobrar. Então, essa é uma interrogação que nasce. Outra é de como ainda faltam regulações dentro do movimento privado do esporte para se proteger a integridade. É importante a gente destacar isso, Luísa, PVC. Por quê? Porque, obviamente, que aí tem um conflito de interesse que gera uma série de insinuações com relação à integridade do futebol. Isso foi feito no jogo, logo após o jogo Vasco contra Palmeiras, e não tem absolutamente nada a ver com o resultado, mas se surge e se levantam questões, porque essa notícia veio imediatamente após a vitória do Palmeiras sobre o Vasco. Como é que a presidente de um clube, que também é dona de uma empresa que empresta dinheiro para um concorrente? Será que não poderia o futebol criar regras internas, falando também em conflito de interesse, que impeçam esse tipo de negócio? Ou seja, eu quero assumir a presidência de um clube de futebol. O meu negócio na empresa, ou me afasto, então o meu negócio na empresa, eu não posso emprestar dinheiro para um clube concorrente. Poderia se criar, a Europa já está tratando disso. Isso mostra, mais um caso que mostra como a autorregulação no futebol ela é necessária. E não só para casos de multipropriedade de clubes, como a gente sabe. Um mesmo dono com 2 ou 3 clubes, e aí eles vão se enfrentar. Não é só a questão de se enfrentar no mesmo campeonato, que o futebol está atacando agora e está tentando se prevenir. É questão de transferência de atleta, é questão de transferência de ativo, tudo isso também precisa ser regulado. Só que é um movimento ainda incipiente dentro do futebol, mais avançado na Europa, no Brasil, começando agora com a discussão do fair play, mas que precisa ser trabalhado para proteger a integridade e evitar esse tipo de discurso, esse tipo de interrogação, Luísa. Sempre, né? É aquela coisa, não basta ser honesto, tem que parecer honesto, né? Então, deixar isso tudo muito claro é fundamental. Musete, você vê um conflito claro de interesse, porque a Leila, como pessoa jurídica, como empresária, né? A empresa dela pode patrocinar, pode entrar em qualquer tipo de negociação que seja legal. Mas tem esse ponto que ela é presidente de um clube, né? Que rivaliza com o Vasco ali dentro do futebol brasileiro. Como você vê isso? Para mim é claro o conflito, né? Uma questão de poder e não dever. E minha dúvida que eu queria
chamar o Andrei é muito bom porque ele conhece tanto e ele fala para quem não conhece. Eu já conversei com tanta gente no meio do futebol que eu falo, por favor, me explica como que se eu fosse uma criança. E o Andrei faz isso muito bem, então é muito gostoso entender e aprender com o Andrei sempre. Estou sempre lendo e ouvindo o Andrei. E como não tem essa autorregulação, o conflito de interesse existe, mas ele não é regular. Qual que é a linha que a Leila e a Crefisa, enfim, não podem ultrapassar para que mesmo dentro do que a gente tem de leis e de limites, ela não cruze essa linha? Hoje, só a linha da moralidade. Legalmente, não existe nenhum impeditivo para isso. A Leila poderia fazer uma avaliação dizendo o seguinte: eu, como presidente do Palmeiras, posso emprestar dinheiro para um clube rival do Palmeiras? Que tipo de prejuízo reputacional isso vai trazer para mim e vai trazer para o clube? Era uma questão que poderia ser lançada. Agora, objetivamente, não existe nenhum freio. Por isso que se está trabalhando dentro do futebol, e a Leila é uma incentivadora disso, para se criar mecanismos de proteção da integridade. Um deles é o fair play financeiro, que precisa criar regras justamente com relação a isso. Quem preside um clube de futebol pode assumir alguma empresa que patrocina eventos de futebol? Ou ele pode continuar como diretor executivo de uma empresa que financia eventos esportivos ou que patrocina clubes concorrentes, e aí dentro dessas regras privadas se coloca uma regra que impede esse tipo de negócio. Mas hoje não existe absolutamente nada. Quem vai, se esse negócio é válido ou não, é a Vara Empresarial do Rio de Janeiro. É a Justiça do Rio de Janeiro que vai dizer se, ok, o Vasco pode receber esse direito, garantindo, obviamente, o que os credores do Vasco têm de direito. Eu lembro sempre do Berlusconi. Eu vivo dizendo, Berlusconi, como dirigente esportivo, foi um revolucionário e como político foi um fascínio, né? E ele, como dirigente esportivo revolucionário, quando estava chegando no final do período do Milan, ele comprou o Monza. Só que o Monza foi comprado pelo Adriano Galliani, que era o diretor esportivo do Milan. Então, ele não estava comprando o Monza. Ele estava comprando, era o funcionário dele. Aí você faz o quê? Hoje, a questão central é assim, por que a gente está tratando da questão do Palmeiras? Do Palmeiras, não. O Palmeiras não tem nada a ver com isso, né? Juridicamente, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. A presidente do Palmeiras tem uma empresa. A empresa da presidente do Palmeiras é uma financeira que vive de emprestar dinheiro. E essa empresa, da presidente do Palmeiras, que tem a Crefisa é a presidente da Crefisa é a Leila, essa empresa emprestou dinheiro para o Vasco. Por que isso aqui está em jogo? Porque no ano passado houve toda a conversa admitida pelo presidente do Vasco, Pedrinho, que disse que conversava muito proximamente com o seu Zé. O seu Zé é o José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa e dono da Crefisa e marido da Leila Pereira. Então, veja que tem uma relação distante. A Leila é um indivíduo. José Roberto Lamáquia é outro indivíduo. José Roberto Lamáquia é o proprietário de uma empresa que é presidida pela esposa dele, Leila Pereira. Leila Pereira é presidente do Palmeiras. A Crefisa empresta dinheiro para o Vasco. Ela comprou o Vasco? Não. Ela pode comprar? Ela pode ter um crédito de 20% das ações. Que vai vencer quando? Em 2028. Em 2028, a Leila não é mais presidente do Palmeiras. Por outro lado, o Berlusconi comprou o Monza com um testa de ferro, que era o Galliani. Estava certo? O Monza estava na Série B, o Vasco está na Série A. Acho que o maior pecado, Andrei, é você ter ter se divulgado essa informação justamente no dia do jogo. Porque o conflito ético aqui, ele neste momento não existe. E em 2028 pode não existir, porque a Leila pode não ser mais presidente do Palmeiras, a Crefisa é uma empresa financeira que compra um clube de outro estado. E aí não tem conflito mais nenhum. Mas hoje cria esse mal-estar, é isso?
cria-se, um debate grande, as torcidas levantam dúvida e atinge em cheio a integridade do esporte, mais uma vez. O esporte, obviamente, vai ser sempre foco, porque lida com a paixão, de questionamentos com relação à integridade. Agora, a gente precisa mitigar, ou seja, diminuir esse tipo de risco. E por isso a autorregulação passa a ser fundamental, né? Como a gente fala, por exemplo, de apostas esportivas. No Brasil, uma empresa que investe num campeonato e dá nome num campeonato, ela também investe em um clube de futebol cuja camisa ela bota a marca. Claro que surgem interrogações com relação ao seguinte: não é melhor para essa empresa que patrocina o campeonato que o clube que vai para a final do campeonato ou que seja campeão também não leve a sua marca no peito? Hoje, no Brasil, isso não está autorregulado. Isso na Europa, depois de algum tempo, mais amadurecido, começa a ser regulado. E os campeonatos vão deixar, os clubes vão deixar em algumas ligas dispor no patrocínio principal marcas de empresas de aposta. Mas é a autorregulação que vai proteger a integridade esportiva. Esse é um caso que mostra como o fair play no Brasil ele é urgente, se precisa trabalhar com regras esportivas, inclusive com código de conduta com relação a dirigentes esportivos. Até que ponto ele pode conciliar uma empresa que ele administra com a sua função de executivo de futebol e que isso não venha a macular a imagem do esporte, a trazer interrogações com relação à integridade do esporte. São elementos novos que uma nova cultura do futebol, que um novo modelo econômico do futebol está trazendo para a discussão. E em função dos momentos que aparecem essas irritações, elas devem gerar debate. A gente torce para que esse debate, como que a gente está tendo aqui, como está tendo em vários lugares, gerem aprendizado e isso torne uma revolução, uma reformulação das regras privadas do esporte para se proteger nesse tipo de caso. Então, pessoal, esse assunto é mais complexo. Deixa aí para o advogado, né, que explicou a situação aí e não cabe a mim. Eu só acho assim que uma pessoa tem uma empresa, agora poderia ficar tudo ali sem ninguém saber, né? Eu acho que precisava a mídia saber disso. Se é tudo registrado em cartório. Né? Caso o Vasco não pagasse, o Palmeiras entrava na justiça contra o Vasco, né? Mas eu acho assim que nem tudo tem que ser falado na mídia, mas fazer o quê, né? Palmeiras tem dupla convocada para a seleção paraguaia. Ah, só completando, não tem nada a ver. A Crefisa da lei emprestaria do Vasco. Ela não mistura as coisas, né? O cara é tua empresa, não tem nada a ver com o time. Palmeiras é outra coisa. Vamos ver aí, né? O Gustavo Gomes e Ramon Souza estão na lista da equipe para a data FIFA de outubro, né? Da seleção aí paraguaia. O que isso pode ser ruim para o Palmeiras? Geralmente, essa data FIFA é onde machuca mais jogadores, né? E tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente com o Gustavo Gomes, que é titularíssimo aí. E o Paraguai vai disputar as partidas que acontecem no dia 10 e 14 de outubro, ou seja, a dupla desfalca o Verdão no jogo atrasado da 12ª rodada contra o Juventude, marcado pela CBF para o dia 11/10. E a chance também, né, de desfalcarem contra o Red Bull Bragantino no dia 15 de outubro no Allianz Parque. Como eu tô falando, cara, o time já está classificado para a Copa. Eu achava que a seleção tinha que deixar cada time titular, jogador titular de cada time, numa situação que vive hoje o Palmeiras disputando o título, eu acho que tinha que abrir mão. Os presidentes, não, abrir um processo em lei, não. Quando os times estão disputando o campeonato, o jogador está liberado, mas, principalmente se for titular, né? E além de Gustavo Gomes de Souza, o Flaco Lopes, pessoal, e Aníbal Moreno também foi convocado para a seleção argentina. A gente fica feliz de jogador ser convocado, né? O problema é que pode prejudicar, sim, o Palmeiras. Vamos ver aqui sobre a questão do Flaco Lopes, né? E do Giai, né? E a seleção argentina divulgou nesta sexta-feira a convocação para a data FIFA, onde Flaco Lopes, Aníbal Moreno, né? O atacante Flaco Lopes marcou presença mais uma vez na lista de Lionel Scaloni, enquanto o meio-campista Aníbal Moreno foi convocado pela primeira vez, né? E contratado pelo Palmeiras para a temporada de 2024, o meio-campista Aníbal Moreno atuava no Racing da Argentina, mas nunca foi convocado para representar sua seleção na temporada de 2025, né? O volante é titular da equipe de Abel Ferreira
e foi chamado pela primeira vez pelo treinador Lionel Scaloni, que foi campeão mundial em 2022 no Catar. Já o Flaco Lopes, né, já foi convocado aí já, e agora de novo, tá fazendo muito gol. O Flaco Lopes embalou, e agora mais ninguém segura, né? E foi chamado pela segunda vez consecutiva pelo Lionel Scaloni, né? Nada da FIFA anterior, ainda pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Flaco não foi relacionado para uma partida e não saiu do banco em outra. Por exemplo, levar o cara que é titular, né, de um time para ser reserva, é o sonho do cara, né? A gente não pode também, né? É complicado. E mesmo com o campeonato paralisado por conta das datas FIFA, o Palmeiras tem seus jogos no confronto contra o Juventude dia 11 no Allianz Parque. Já vai ter Gustavo Gomes e Souza desfalcado, que não vai poder jogar, né? E também não sei se contra o Red Bull Bragantino também eles vão poder jogar, porque o Gustavo Gomes e o Souza não vai poder jogar, né? E eu acho que fica complicado, mas fazer o quê, né? Tem que aceitar isso, não tem pra onde correr, né, pessoal? É o sonho do jogador para a seleção e o time não pode embargar isso, né? O Gustavo Gomes, no meu ponto de vista, já é mais tranquilo, porque já é titular da seleção, levar outro, não iria tirar a titularidade dele, né? Mas, e o Souza também. Mas no caso do Aníbal Moreno e o Flaco Lopes, não tem como, porque são segunda e primeira convocação, o cara quer ir para a seleção. Então, se o time dizer que não vai, vai acabar tendo até um probleminha ali com o jogador, né? Então é isso aí, pessoal. Por agora é só. Por hoje é só. Tamo junto. Até amanhã. E se gostou do vídeo, já sabe. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? Avante palestra e tamo junto.